Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, a nossa intérprete, a Dora. No vídeo de hoje, vamos falar sobre ligações iônicas. O objetivo da aula: compreender ligações químicas, identificar as contribuições de Linus Pauling, conhecer as camadas de valência, camadas eletrônicas e também a regra do octeto. Vamos observar esta imagem. O cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, que utilizamos no dia a dia, é composto por quais substâncias? Vocês aí de casa sabem? Então, o cloreto de sódio, nós temos o cloro e o sódio, que vão compor aí o nosso sal de cozinha, nosso famoso sal de cozinha. E tanto o cloreto quanto o sódio são compostos, então, tanto o cloro quanto o sódio, né? São compostos, então, são elementos químicos que nós estudamos na nossa tabela periódica. Então, aqui nós temos o sódio. Na forma mineral, é importante para o corpo humano. Qual é a função? Ele vai auxiliar na regulação osmótica do sangue, na regulação de fluidos intercelulares lá dentro das nossas células e também o equilíbrio do ácido-base do nosso organismo. Então aqui nós temos o sódio. Temos aqui a configuração eletrônica que trazemos mais à frente. Temos então acima, nós já reconhecemos como um número atômico, sendo o sódio, seu número atômico 11. A massa atômica é este número quebrado, 22,989, então é um número quebrado. Então a gente fala, algumas tabelas trazem assim, quebrado, e outros trazem ali só o principal número, seria o 22, por exemplo. Então aqui o símbolo que seria Na, porque nós aprendemos que está no latim, língua morta. E o sódio, que é o nome traduzido para o nosso português. Ao lado, então, a configuração eletrônica que aparece aqui. Ou seja, o que seria essa configuração eletrônica? A quantidade de elétrons. Opa! Aí aqui, professora, então a gente tem sódio, KLM, e ao lado nós temos os números. Por quê? Nós aprendemos que nós temos as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas eletrônicas. Além disso, cada camada eletrônica ela suporta uma capacidade de elétrons. A gente não pode chegar e colocar quantos elétrons a gente quer em cada camada, ok? Então aqui, na camada K, nós teremos 2 elétrons nessa distribuição. Na camada L, 8 elétrons e na camada M, 1 elétron, que fecha quanto? 2, 8, 10 mais 1, 11. 11 elétrons que tem, então, neste sódio. O cloro. O cloro é essencial no equilíbrio hídrico da água, né? Na regulação da pressão osmótica e no equilíbrio ácido-base. Mais uma vez, nós vamos então analisar este elemento. Vamos verificar aqui a distribuição então dos elétrons. Então aqui nós temos que ele tem 17 elétrons, estará distribuído então nas camadas K, L e M. Por quê? Na camada K suporta até 2 elétrons, a camada L até 8 elétrons e na camada M 7 elétrons, fechando então o nosso cloro com 17 elétrons. Linus Pauling, quem foi essa pessoa? Então, foi um pesquisador norte-americano, considerado o pai da ligação química. Ligação química, a ligação entre os elementos químicos. Então, ele foi considerado o pai e um dos principais químicos do século XX. Ele criou o conceito de eletronegatividade.
que é a capacidade de átomos atraírem elétrons de outros átomos, atraírem os elétrons, que são ali esses elementos, né, as cargas negativas de um átomo, ok? Formando então ligações químicas. Assim criou o famoso diagrama de Pauling. Então, pessoal, retomando aqui, Linus Pauling criou então, é considerado o pai da ligação química. Nesse estudo de Linus Pauling, então ele percebeu que os átomos, então eles têm uma grande capacidade de ser atraídos ali pelos elétrons de outros átomos. E assim ocorrem as ligações. Por que se tem as ligações? Então, para que nós possamos formar os materiais e tudo que nos cerca, nós precisamos dos elementos químicos. Então, é por isso que ocorre essa ligação química. E os elementos, eles buscam sempre se ligar na busca constante de uma estabilidade. E é por isso, então, que eles buscam ligar-se a outros elementos para formar, então, assim, né, novos elementos químicos, buscando aí esse equilíbrio. Então, as ligações químicas são feitas por átomos para terem maior estabilidade e assim formarem diversos compostos, como a professora acabou de falar. Então, só a partir do momento que a gente tem essas ligações químicas é que a gente vai conseguir agregar essa variedade de compostos. Essas ligações, aí tem os nomes, elas podem ser iônicas, covalentes ou metálicas. Neste vídeo vamos falar das iônicas. Para que sejam formadas, é necessário que os átomos aproximem-se e, dependendo das características dos átomos, elas podem perder ou ganhar elétrons, ou também compartilhar essas partículas. Então, um átomo pode perder, ou ao lado que ele quer fazer a ligação pode estar ganhando, ou eles podem então juntar-se e compartilhar todos os elétrons que eles têm. Então, é desta maneira que vai ocorrer as ligações químicas. Elementos, alguns átomos podem perder, outros podem ganhar ou podem ali juntos compartilhar essas partículas. Os elétrons das camadas mais externas da eletrosfera é chamado camada de valência, ou seja, a última camada mais externa é a última camada. Que são essas camadas? K, L, N, N, O, P, Q. Então, cada elemento tem aí a sua quantidade de elétrons e a sua quantidade de camada. A última vai ser a camada de valência, que são, então, as responsáveis pela formação das ligações químicas. Então, é lá na camada de valência, a última camada, a camada mais externa, é que vai ocorrer as ligações químicas. Vamos assim para a nossa primeira atividade. Para interpretar as propriedades das diversas substâncias, é necessário conhecer as ligações entre os átomos. Como essas ligações são formadas? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Peguem seus cadernos, vamos anotar lá. Então, como essas ligações são formadas? Os átomos são formados por cargas elétricas e são as forças elétricas entre as partículas que vão levar à formação de ligação. Então, em todos os sistemas químicos, os átomos procuram ficar mais estáveis. E esta estabilidade é obtida em uma ligação química. Então, quando um elemento une-se ao outro, nós temos uma ligação química. Essa ligação é realizada para que ocorra uma estabilidade. E essa estabilidade, essa ligação vai ocorrer a partir das cargas elétricas, ou seja, dos elétrons, dessa camada de valência, a camada mais externa. Ufa, quanta informação, né? Por isso que vocês têm que anotar aí. Então vamos lá, vamos continuar. Camadas eletrônicas. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Aqui temos o núcleo e olha só as camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Camadas da eletrosfera. Camada que nós vamos encontrar os elétrons. São 7 camadas eletrônicas e o número máximo de elétrons que cabe em cada camada ou nível de energia é. Essa tabela é importante. Então, nós temos o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As camadas K, L, M, N, O, P, Q, respectivamente, do 1 ao 7, do K ao Q, ok? Respectivamente, para ficar mais fácil da gente entender. Agora, o número máximo de elétrons. Na camada K, ela pode comportar até 2 elétrons. Na camada L, até 8 elétrons. M, até 18 elétrons. N, 32 elétrons. O, 32 elétrons. Na P, 18 elétrons. E na Q, 2 elétrons. Então, máximo de elétrons que pode comportar ali nessas camadas da eletrosfera. E aí a gente tem a teoria do octeto. Então, como funciona essa teoria do octeto? O objetivo da teoria do octeto é tornar as moléculas estáveis, ou seja, ela estará estável se conter de 8 a 2 elétrons na camada de valência. Qual é a camada de valência? A última, isso mesmo, é a última camada. Então, cada elemento, pessoal, vai depender aí de quantos elétrons tem. Então, pode ser que tenha uma camada, 2 camadas, 3, até 7, ok? Então, cuidado, cada elemento tem aí a sua quantidade correta. E essa teoria, então, do octeto, que vai ter 2 ou 8 elétrons nessa camada de valência, para fazer o quê? Para tornar essas moléculas, então, estáveis. Então, nós temos os gases nobres, que nós estudamos quando falamos da tabela periódica. Os gases nobres estão lá na família 8A, e eles são os elementos da tabela periódica que possuem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, ela é completa. É por isso que eles não misturam, é por isso que eles não fazem combinação com nenhum outro elemento. Lembra que eu falei para vocês, os gases nobres, que não se misturam com ninguém. Então, vale a pena relembrar aí a nossa aula de tabela periódica, porque a professora comentou com vocês. Então, por que eles não se misturam com ninguém? Porque se o objetivo é estar estável, ele já está estável. Ele já tem 8 elétrons na camada de valência. Fechou. Então, não precisa se ligar com ninguém. Então, vamos à nossa segunda atividade. Segundo a teoria do octeto, os átomos tendem a ficar estáveis ao possuírem quantos elétrons na camada de valência? Hein? Como? Quantos elétrons? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Quantos elétrons tem que ter na camada de valência? Então, eles ficam estáveis, né? Segundo a teoria do octeto. Ficam estáveis quando possuem 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, é isso que diz a teoria do octeto. Falamos nesta aula sobre ligações químicas, sobre a contribuição de Linus Pauling e as camadas de valência, camada eletrônica e também sobre a regra do octeto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!